Matusalém, o homem que esperou o juízo. Você já imaginou viver quase 1000 anos? Ver o mundo mudar, pessoas nascerem, nações crescerem e, ao mesmo tempo, ver tudo isso se perder? Essa é a história de Matusalém. Um homem que viveu 969 anos. Não foi apenas o mais longevo. Foi o último justo antes do juízo de Deus cair sobre a terra. Ele viu a fé desaparecer dos corações. Viu o mundo mergulhar no caos. Viu a esperança virar poeira diante da violência, do egoísmo e da maldade. E mesmo assim, não desistiu. Matusalém permaneceu firme, silencioso, esperando, crendo que a promessa de Deus, deixada por seu pai Enoque, um dia se cumpriria. Ele viveu para preparar o caminho, para ensinar, para ser a base de algo que ele próprio não veria com os olhos, mas sentiria com o espírito. Imagine ver gerações inteiras se perderem, e ainda assim manter viva a fé. Imagine carregar, por séculos, uma missão que ninguém mais compreende. Hoje, você vai conhecer o homem que não construiu a arca, mas foi a raiz silenciosa que sustentou o justo que salvaria a humanidade. Essa não é só uma história antiga. É uma lição viva sobre propósito, herança espiritual e fé que resiste quando tudo o resto se quebra. Se você sente que carrega um chamado que ninguém vê, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e permaneça até o fim. Porque essa história pode mudar a forma como você enxerga sua própria jornada. Matusalém nasceu em dias difíceis. Seu pai, Enoque, era um homem raro. Um profeta silencioso, que caminhava com Deus quando quase ninguém mais o fazia. Desde pequeno, Matusalém ouviu do pai as histórias da criação, o jardim perdido, as primeiras promessas, a justiça de Deus. Mas também ouviu os alertas. O mal estava se espalhando. Enoque sabia, e preparava o filho para um tempo que ainda não havia chegado. Havia um brilho diferente nos olhos de Matusalém, uma calma profunda, como quem já nasce com o peso de uma missão nas costas. Até que, um dia, seu pai desaparece. Sem aviso, sem despedida. Diziam que Deus o tomou para si, para poupá-lo da maldade que viria. E ali, naquele silêncio, Matusalém entendeu. Agora era ele quem precisava manter acesa a chama deixada pelo pai. E cada ensinamento, cada história contada à beira do fogo, se tornou uma armadura invisível para atravessar os tempos. Enoque havia plantado dentro dele algo que não podia ser apagado pelo tempo nem pela dor. A certeza de que caminhar com Deus era o único caminho possível. E Matusalém, mesmo jovem, decidiu seguir por esse mesmo trilho, mesmo que sozinho. Enquanto todos se entregavam ao prazer e à violência, ele se recolhia em silêncio, buscando o Deus que havia levado seu pai. E ali, na solidão, na dor, no vazio, ele encontrou propósito. A vida de Matusalém começava com um vazio irreparável, mas seria preenchida com uma missão eterna. Enquanto o mundo mergulhava em violência, Matusalém se tornava uma espécie de farol silencioso. Ele não gritava, não confrontava, mas permanecia. O bem se tornava raro. A corrupção tomava os campos e as cidades. E a fé parecia uma linguagem esquecida. Mas ele lembrava de cada palavra de Enoque e repetia aos filhos, aos netos, aos poucos justos que ainda o cercavam. Ensinava que Deus não falha, que ele vê tudo, que o juízo virá. Ele se tornou pai de Lameque, e depois, avô de Noé. E desde o primeiro olhar, Matusalém viu no menino algo diferente. Era como se o ciclo estivesse prestes a se completar. Mesmo com o tempo passando, ele nunca abandonou o que havia recebido. Era como carregar nas mãos um pergaminho invisível, passado de geração em geração, escrito com fé e lágrimas. Enquanto os homens riam e blasfemavam, Matusalém orava. Enquanto erguiam altares ao orgulho e à luxúria, ele erguia lembranças do pai diante de Deus. Ele sabia, o mundo caminhava para algo terrível. Mas também sabia que, em meio à podridão, uma raiz justa ainda resistia. E ele era parte dela. Ser o guardião da promessa não era um título. Era uma cruz. E ele a carregava com honra. O tempo avançava. E os sinais ficavam mais claros. Tempestades violentas. Silêncios profundos. Comportamentos cada vez mais cruéis,
entre os homens. Os profetas murmuravam: o juízo de Deus está próximo. Matusalém, agora velho, sentia no corpo e na alma que algo estava prestes a acontecer. As palavras do pai voltavam à memória. Os sonhos antigos ganhavam novo peso. Ele olhava para Noé e via nele a continuação de tudo o que guardara por gerações. Era como se, mesmo sem saber, tivesse sido designado para preparar o homem que sobreviveria ao fim. As estrelas pareciam mais distantes, as noites mais escuras. O ar, por vezes, carregado de um silêncio que doía. Alguns se assustavam, outros zombavam, mas Matusalém apenas observava. Não era medo o que ele sentia. Era o peso de quem sabe que a profecia está se aproximando. E, mesmo sem ver o dia exato, ele tinha certeza de que viveria até a beira do abismo, até o limite final da misericórdia. Porque sua vida inteira fora moldada para isso. Ser o último pilar antes da queda. Matusalém não construiu a arca. Não ouviu a voz direta de Deus. Mas sem ele, talvez Noé nunca tivesse acreditado. Porque foi a fé silenciosa de Matusalém que moldou o caráter de Noé. Ele ensinou, vigiou, amou. Transmitiu valores quando ninguém mais se importava. Plantou sementes de retidão em meio à lama da corrupção. E quando os céus começaram a escurecer de forma definitiva, quando os animais começaram a se mover, quando a madeira da arca já se erguia contra o horizonte, Matusalém partiu. No mesmo ano em que o dilúvio viria, sua morte não foi apenas um fim. Foi o último aviso do céu. O sinal silencioso de que o tempo de Deus havia chegado. Seu corpo descansou, mas sua voz permaneceu viva na mente de Noé. Cada martelada na arca era como o eco de um ensinamento do avô. Cada gesto de fé de Noé carregava as pegadas de Matusalém, que havia preparado o caminho sem nunca ver o fim. Esse é o tipo de legado que não precisa de monumentos. Ele vive no sangue, vive no espírito, vive na obediência que se herda. Matusalém não foi apenas o homem mais velho da Bíblia. Foi o último justo antes da ira de Deus cair. Matusalém não viu a chuva cair. Não entrou na arca. Não sobreviveu ao dilúvio. Mas tudo o que ele viveu foi para que Noé sobrevivesse. Ele não presenciou o juízo, mas preparou o homem que enfrentaria o fim. E isso é talvez o maior propósito de uma vida. Porque há pessoas que são como pontes, que vivem não para si, mas para deixar um caminho firme para os que virão depois. Matusalém foi essa ponte. A conexão entre Enoque e Noé. Entre a revelação e a obediência. Entre a promessa e o cumprimento. Ele não precisou ver para crer. Bastou-lhe permanecer firme. Durante 969 anos, ele esperou. Não com impaciência, mas com fé. E quando partiu, o céu já se preparava para se abrir. A história de Matusalém nos ensina que nem sempre viver muito é apenas sobre tempo. É sobre carregar um chamado. Se você foi tocado por essa história, curta este vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias bíblicas que carregam sabedoria e fé profunda. E compartilhe com alguém que você ama. Essa mensagem pode transformar corações. Escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme, mesmo quando não vejo o final. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. E nunca esqueça, a fidelidade sempre encontra sentido, no tempo certo.